Muito bem, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos, né, a essa nossa primeira aula do curso de mecânica, tá? Que nós vamos trabalhar. Meu nome é Patrick de Souza Girelli, sou professor do Instituto Federal Catarinense, campus Santa Rosa do Sul, tá? Nesse primeiro encontro nossa primeira aula, a gente vai começar a trabalhar o curso de mecânica partindo da ideia de força, tá? Então, nós vamos ter aí o nosso ponto de partida, certo? Bom, muito bem, comecemos então. Questão das forças, tá, gente? O que nós temos? Basicamente, no universo, nós temos dois tipos de forças, tá? São as forças de campo e as forças de contato, tá? Qual vai ser a grande diferença entre elas? O que vai caracterizar uma, o que vai caracterizar a outra, tá? As forças de campo. Então, nós temos aí exemplos de força de campo. Força de campo magnético, força de campo elétrico, força de campo nuclear, tá? E força de campo gravitacional, tá? Muito bem, tomemos como exemplo, por exemplo, a força magnética, né? O que vai caracterizar uma força de campo? A força de campo é aquela que atua, tá, sem a necessidade de contato físico. Por exemplo, um exemplo muito simples que a gente pode brincar com a questão do campo, né, da força magnética, né? Pegarmos um ímã, pegarmos clipes metálicos, esses clipes, né, de escola, a gente engata ali 3, 4 clipes, fixa o clipe, né, um dos clipes na mesa com fita adesiva, fita durex, né, e deixa uns 4, 5 soltos, tá? E aí com o ímã a gente aproxima o ímã da ponta do clips, de maneira que a tirinha de clips vai se alinhar com o ímã, mas sem contato, né? Então você deixa o ímã longe e a tirinha está ali suspensa. Ou seja, você tem a ação do campo magnético do ímã atuando sobre os clipes metálicos, tá? Sem que necessariamente o ímã necessite encostar, fazer contato físico com os clipes metálicos, tá? Então, o campo atua à distância, tá? O campo magnético atua à distância. A mesma coisa com o campo elétrico, né? O campo elétrico é aquele campo que caracteriza as forças de atração e repulsão entre as cargas elétricas, né? Então, cargas de sinais opostos vão ter uma força de atração, então negativo vai atrair carga positiva, e cargas de mesmo sinal vão gerar, então, uma força de repulsão, né? A carga positiva vai repelir a carga positiva, a carga negativa vai repelir a carga negativa, tá? E aí também temos o exemplo da força de campo nuclear. Então, se a gente pegar um núcleo de um átomo, né, o núcleo basicamente de um átomo ele é composto por prótons e nêutrons, né? Bom, mas se nós temos ali no núcleo uma grande quantidade de prótons, e os prótons têm carga elétrica positiva, e pela força de campo elétrico, cargas de mesmo sinal deveriam se repelir, portanto, os prótons do núcleo, todos de carga positiva, deveriam se repelir. Por que é que eles não se repelem, então? Porque existe uma força de campo de intensidade muito maior que o campo elétrico, que é o campo nuclear. Então, o que mantém o núcleo unido é justamente esta força de campo nuclear, certo? E aí sim, aquela que a gente está muito mais acostumada a vivenciar, que é a força de campo gravitacional, né? A força de campo gravitacional é aquela exercida, então, por um corpo de grande massa. Corpos de grande massa exercem em torno de si, né, uma força de campo gravitacional. Como, por exemplo, a Terra exerce sobre nós. Tá? Então, nós temos aí a Terra, que é um corpo de grande massa, exercendo um campo gravitacional sobre todos os corpos que encontram na superfície da Terra. Eu, você, todos os corpos, tá? Por isso que, por exemplo, quando a gente resolve, né, eu vou dar um pulo aqui na superfície da Terra, aí eu vou lá, dou um pulo, impulsiono, né, exerço uma força de impulsão nas minhas pernas contra o solo, me impulsiono para cima e começo a subir.
Mas aí o que acontece? A Terra vai lá e diz assim, ó, opa, peraí, onde é que você pensa que você vai? Não vai em lugar nenhum, não. Volta aqui, volta aqui, volta aqui, que você a mim pertence. E aí o que acontece? O campo gravitacional terrestre age sobre você que pulou e quer ir embora e diz assim, volta. E aí você sobe, 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 chega até um ponto de altura máxima, que vai depender da força de impulso em suas pernas, né? E depois a Terra puxa você de volta, né? O campo gravitacional da Terra atrai você de volta à superfície da Terra, né? Então, essa é a característica do campo gravitacional da Terra, que não deixa nada sair livremente de sua superfície, tá? Muito bem. Além das forças de campo, e vejam, só para ressaltar aqui a questão do campo gravitacional, quando você pula, você deixa de ter contato com a Terra, né? No momento em que você salta, você está saindo da superfície terrestre, deixa de ter contato, mas o campo gravitacional continua atuando sobre você, tá? Então, característica da força de campo é essa, não precisa ter contato. Bom, exemplos de forças de contato, como o próprio nome já diz, né? A força de contato só vai atuar enquanto houver o contato. Sem contato, não há força de contato, tá? Exemplos de força de contato. Força elástica, né? A força produzida por um elástico que está preso a um corpo. Força de atrito. A força de tensão ou de tração de uma corda. Tensão e tração são termos semelhantes, dependendo do material didático que você procurar, você vai encontrar um termo ou outro, mas é a mesma coisa, tá? O empuxo, tá? Vejam, todas essas forças que eu listei aqui como forças de contato, são forças de contato do grupo mecânico, né? Do grupo da mecânica. São forças que a gente vai estudar ao longo do nosso curso esse ano. Essas forças serão bem detalhadas, cada qual em seu determinado momento, em sua determinada aula, certo? Mais exemplos que a gente tem, então, das forças de contato, né? Especificamente na aula de hoje, a gente vai trabalhar muito mais com o campo gravitacional terrestre, né? Com esta força específica, tá? Então, o que acontece? Qualquer corpo que esteja próximo à superfície da Terra estará sujeito, então, a esta força gravitacional, né? Que atua nesse corpo, puxando ele sempre em direção ao centro da Terra. A gente acha que puxa para a superfície, não, puxa para o centro da Terra, tá? Bom, a esta força gravitacional, então, a gente dá o nome de força-peso. A força com que a Terra nos puxa em direção ao centro dela se chama força-peso. Tá? De modo, então, que esta força-peso vai depender de algumas características, né? A força-peso vai depender da intensidade do campo gravitacional. Quanto maior for o campo gravitacional, maior será a força-peso que atua sobre o corpo. Tá? E este campo gravitacional, ele depende de algumas características, né? Então, as principais características que a gente aborda aqui são a altitude, tá? Então o campo gravitacional varia com a altitude. Em regiões de maior altitude, nós vamos ter menor valor de campo gravitacional, tá? Em regiões de menor altitude, mais próximas ao nível do mar, o campo gravitacional será mais intenso, tá? Outro fator que faz com que varie o campo gravitacional é a latitude, tá? Quanto mais afastado da linha do Equador, tá? Maior vai ser o valor do campo gravitacional. Quanto mais próximo da linha do Equador, menor o campo gravitacional, tá? E aí a gente tem, então, aqui a primeira figura, né? Mostra ali a Terra, tá? Os seus meridianos, bonitinho. Tá lá, ó, linha do Equador, tá? Então, a gente tem lá a linha do Equador, é o ponto onde tem o maior, o menor valor de gravidade, tá? Conforme você se afasta da linha do Equador e se aproxima dos polos, seja polo norte ou seja polo sul, a gravidade, o valor do campo gravitacional, ele aumenta, tá? Outra imagem que a gente tem é aqui o globo terrestre, tá? Detalhado ali em cores, certo? Com os valores de campo gravitacional. Então, volta aqui. Vamos girar a figurinha aqui, ó. Então, a gente tem ali, ó, bonitinha a Terra, tá? Então, observem aqui esta imagem que aparece, né? América do Sul, tá?
Os pontos em tonalidades em vermelho, né? Quanto mais tendendo ao vermelho, menor o valor do campo gravitacional. Então, a gente pode ver aqui um valor de campo gravitacional bem pequeno nessa região aqui, que é onde está a Cordilheira dos Andes, né? Pontos de grande altitude, menor campo gravitacional, tá? Então, características aqui do campo gravitacional no globo terrestre. Perfeito? Muito bem. Seguindo. Bom, toda grandeza física, ela vem caracterizada por um valor, né, e por uma unidade. Em se tratando da força-peso, também terá essa característica. Então, a gente precisa definir, né, qual a unidade da força-peso. E aí, vejam, uma coisa muito importante, tá? Peso não é aquilo que você verifica quando sobe na balança da farmácia. Aquilo é a massa do seu corpo, tá? O peso terá outras características. O peso vai depender do valor do campo gravitacional aonde você se encontra. E também dependerá da massa. Então, no Sistema Internacional de Medidas, né, a massa de um corpo ela é expressa em quilogramas. E o peso de um corpo qualquer ele é expresso em newtons. Então, o peso é dado em newtons, a massa é dada em quilogramas. Tá? Muito importante essa diferença. Como é que a gente calcula, então, a força-peso de um corpo? Tá? Para calcular a força-peso de um corpo, nós vamos ter, então, que o peso de um corpo será dado pelo produto, a multiplicação entre a massa deste corpo e o valor do campo gravitacional aonde estes corpos se encontram. Tá? Então, é desta forma que a gente calcula o peso de um corpo. Certo? Muito bem. Então, unidades importantes. Sempre é muito importante que a gente tenha cuidado com as unidades. Por exemplo, né, no Sistema Internacional, a unidade de massa é o quilograma. A unidade do campo gravitacional pode ser o metro por segundo ao quadrado ou o newton por quilograma. Tá? E o peso terá como unidade o newton, que é o quilograma metro por segundo ao quadrado. Tá? Então, estes são os significados. Por que é importante tomar cuidado com a unidade? Porque a gente pode estar falando, por exemplo, numa determinada pedreira, uma grande rocha, tá, de 8 toneladas de massa. Qual é o peso desta rocha? Bom, veja que 8 toneladas é a massa, mas no Sistema Internacional, para se calcular o peso desta rocha, tem que se trabalhar com a massa em quilogramas, então eu preciso converter a tonelada para quilograma. Cada tonelada são 1.000 quilogramas. Então, a massa da rocha de 8 toneladas terá 8.000 quilogramas. Tá? Então, importante a conversão de unidades. Ou o contrário também, em vez de uma coisa muito grande, uma coisa muito pequena. Né? Então, numa mina de extração de diamante, se achou lá um diamante que tem, sei lá, 100 gramas. Qual é o peso dessa pedra, né? Desse diamante? Então, para calcular o peso, a gente vai pegar a massa em quilograma, então vai ter que dividir o gramas por 1.000 para chegar em quilograma. Desta forma, a gente vai ter que sempre tomar o cuidado de que a massa esteja em quilograma. Cuidado com as transformações necessárias, tá? Não esquecer, tá? É um erro muito comum aí que o aluno acaba esquecendo. Muito bem. E agora uma observação muito importante, tá? Massa e peso não são a mesma coisa, gente. A massa de um corpo está relacionada com a quantidade de matéria que constitui esse corpo, né? Que é lá, em função do número de átomos, moléculas desse corpo. Veja que se um corpo, a constituição dele, né, a quantidade de matéria que constitui ele, será igual em qualquer lugar do universo, a não ser que ele perca pedaços pelo caminho. Mas vamos imaginar que ele se conserve, não perca pedaços pelo caminho, tá? A massa, a quantidade de matéria que vai constituir ele será sempre igual. Tá? Então, a massa de um corpo, por exemplo, as viagens à Lua, em que os astronautas coletaram rochas lá e trouxeram à Terra, né? A massa da rocha lá na Lua é a mesma massa da rocha aqui na Terra, porque a quantidade de matéria da rocha se conserva. Tá? Já o peso desta rocha vai depender do campo gravitacional, no local onde esse corpo se encontra. Quando esta rocha estava lá na Lua, ela tinha um determinado peso, porque o campo gravitacional da Lua
tem um determinado valor. Quando aquela rocha foi trazida à Terra, a massa da rocha continuou a mesma, mas o peso daquela rocha aqui na Terra mudou. Por que mudou? Porque o valor do campo gravitacional da Terra não é o mesmo valor do campo gravitacional da Lua. Então isso é muito importante, diferenciar massa, aquilo que você verifica quando sobe a balança na farmácia. Peso é o produto daquela medida da massa multiplicado pelo valor do campo gravitacional naquele local. Então a diferença entre massa e peso, certo? Muito bem. Exemplo então. Olha o que nós temos aqui como exemplo. Imaginando que a massa de uma pessoa seja de 70 kg, o valor do campo gravitacional da Terra seja de 10 metros por segundo ao quadrado, aqui vale um parênteses. O valor médio do campo gravitacional a nível do mar é em torno de 9,83, 9,81 metros por segundo ao quadrado, dependendo da latitude, a nível do mar. Então, o que acontece? A gente não usa 9,81 porque dificultaria um pouco os cálculos, e a ideia aqui no ensino médio é que você compreenda o fenômeno e o cálculo tem uma certa facilidade, não precisa complicar o cálculo. Então, a gente usa um valor aproximado de gravidade, por isso a gente usa o 10 metros por segundo ao quadrado, certo? Muito bem, voltando ao problema, então. O valor do campo gravitacional na Lua é aproximadamente 1,6 metros por segundo ao quadrado. E aí ele pede, então, determine. Determinar o quê? Qual é o peso desta pessoa que tem massa de 70 kg aqui na Terra e qual seria o peso desta pessoa de 70 kg de massa se ela estivesse na Lua. Como é que a gente vai calcular isso? Bom, a gente vai calcular. Como é que a gente calcula o peso de um corpo? É o produto massa vezes a gravidade. Como eu quero saber o peso na Terra, então o peso na Terra vai ser a massa do corpo vezes a gravidade na Terra. Então eu vou ter lá 70 kg, já está na unidade correta, vezes a gravidade na Terra, 10 metros por segundo ao quadrado. 70 vezes 10, 700. Unidade, Newton. Então nós vamos ter então um peso desta pessoa na Terra de 700 newtons. Na Lua, como é que a gente vai fazer? Bom, a gente vai calcular o peso na Lua. Como é que a gente calcula o peso na Lua? Massa vezes a gravidade na Lua. Então, eu vou ter a massa, que é a mesma, o corpo não muda, não perdeu nenhum pedaço pelo caminho, 70 kg, vezes a gravidade na Lua, 1,6. Resolvendo aí esse produto, nós vamos obter como resultado 112 newtons. Então, o peso desta pessoa na Terra, 700 newtons. O peso dessa pessoa na Lua, 112 newtons. E aqui agora vale uma brincadeira, um ano já de pandemia aí em casa, não sei vocês, mas eu, um ano de pandemia em casa, come, todo dia comendo muito, ansiedade pegando, muito pouco exercício, quase nada de exercício, consequência, o cara engorda, E aí começa aquelas paranoias, mas eu tô muito pesado. Calma lá. Na verdade, você só está pesado porque está no planeta errado, Você poderia estar num outro planeta cujo campo gravitacional fosse menor e o seu peso seria menor, Ou você poderia estar na Lua, que não é um planeta, é o nosso satélite natural da Terra. Se estivesse na Lua, o seu peso seria menor e todos os problemas estariam resolvidos, vamos dizer assim, Bom, brincadeira à parte, voltando aqui à questão da coisa séria, então, o que vai diferenciar o peso de um corpo será a intensidade do campo gravitacional. Se você quer um corpo de peso menor, ou você diminui a massa desse corpo, ou você coloca esse corpo num ambiente onde o campo gravitacional seja menor, certo? E aí a gente pode variar aqui um monte de possibilidades de trabalho nos exemplos envolvendo, então, o cálculo do peso, e respectivos campos gravitacionais diferenciados. Ok? Muito bem. Com isso a gente fecha, então, essa parte aqui dos conceitos de força-peso, especificando forças de contato, forças de campo,
tá? Aqui, então, já fica aqui a mensagem para vocês, né? Vocês vão ter os exercícios desse conteúdo que vão estar postados no Classroom, tá? Vocês têm até o final do dia 18 para fazer a entrega dos exercícios para validação das presenças, tá? O vídeo que vai complementar esse material vai ser disposto no YouTube. Depois que eu lançar, eu coloco o link e disponibilizo o material. O atendimento para vocês, então, no dia 16/4, das 10 às 11 para as turmas A, B e C, e das 11 às 12 para as turmas D e E, no link que será sempre o mesmo, tá? Muito bem. E aí, nós temos aqui, então, são 3 exercícios para vocês fazerem aí, para treinar este conteúdo que nós vimos nessa aula de hoje, tá? Está disposto os gabaritos também desses materiais para vocês poderem, então, verificar se o aprendizado de vocês foi tranquilo, ok? Muito bem, então. Com isso, fechamos essa nossa primeira aula, tá? Esse nosso primeiro encontro, tá? Vocês ficam, então, com as atividades, nosso encontro na sexta-feira, e aí nós damos continuidade posteriormente nos demais assuntos, nos demais conteúdos. Ok? Para fechar, então, né? Retomamos aí um sonzinho. Valeu, pessoal! Até a próxima!